Hora de acordar para uma nova realidade. Uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz. Em minha nova era, a escolha é sua. Seja viver em serenidade ou conflitos sangrentos. Bom, vamos para a história e os personagens agora. Essa é uma parte muito importante, né? Claro, eu não vou entrar em spoilers aqui, tá? Mas vamos lá. A história do Mortal Kombat 1, ela é a nova era do Liu Kang. Depois de derrotar a Crônica e ter o poder da ampulheta, ele pôde reconstruir, né, o universo como ele gostaria. E ele reconstruiu. E nessa reconstrução, ele deu a oportunidade de todo mundo ter paz. Mas ele fez com que os vilões conhecidos fossem meio que nerfados, para não dar problema para os mundos. E algumas coisas nesses universos mudaram. Só que logo no início, e isso já saiu, né, o primeiro capítulo, a gente vê o Shang Tsung sendo abordado por uma pessoa muito parecida com a Crônica, que pode ser a Crônica ou não, falando, né, tipo, mostrando pra ele o que ele poderia ser. E aí o Shang Tsung acaba virando o feiticeiro do mal que ele sempre foi. A nova era que o Liu Kang queria fazer deu errado, ok? Deu errado. E aí o jogo se desenrola. Eu não vou dar detalhes da história, mas eu gostei pra caramba do modo história. Eu achei que é o mais cinematográfico que a gente viu, a direção do modo história está brilhante, a dublagem muito bem feita, as expressões faciais são muito boas, então as cenas são muito boas. E a história, cara, a conclusão dela, e eu não vou entrar em detalhes, mas sem spoiler, né, é muito maluca. O final é muito louco, tá? O final é muito louco e, na minha opinião, o caminho que eles escolheram seguir nesse final já está muito cansado na indústria do entretenimento, ok? Tá muito cansado, a gente já cansou de ver isso. É um negócio que eu não aguento mais jogo e filme ter. E aí eles botam no Mortal Kombat 1 também. Eu realmente estava esperando que esse fosse o início de um caminho novo para Mortal Kombat. Eles explorarem as profecias e uma lore interna do jogo, do mundo que eles estão. E parar com esse negócio de viagem no tempo, linha no tempo, tipo, eu achei que eles iam resetar o bagulho e ia daqui pra frente. Pode ser, no próximo, seja isso, porque do jeito que termina, ele termina de uma maneira que parece que dá indicação que é isso que vai ser agora. Só que eles quiseram fazer um showdown final dessa história, e é muito louco realmente, e eles usam elementos do Deception, Deadly Alliance, do Armageddon. Agora, nesse ponto, desde o 9 até o 1, eles usaram tudo que tinha em todos os Mortal Kombat, com exceção de uns detalhezinhos, mas assim, momentos marcantes de todos esses Mortal Kombat dos antigos, agora estão aí. Então pode ser que agora eles se desprendam disso e sigam adiante com a história, com umas histórias mudadas de certos personagens. A gente vê que o Reptile e o Baraka têm origens diferentes gostei muito do jeito que eles trataram o Reptile e o Baraka nessa história. A gente tem aí os Lin Kuei sendo diferente, a história é diferente desses personagens, de como vai se desenrolar. Mas no fim da história a gente vê que os personagens meio que eles não deixam de ser eles mesmos, porque muita gente poderia imaginar, ah não, pô, nesse mundo aí o Shang Tsung é o herói, ele é bonzinho, sabe qual é uma coisa assim, o Shao Kahn ele é bonzinho, e aí, sei lá, o Johnny Cage é do mal. Não teve esse tipo de coisa, não teve essas alterações drásticas no que os personagens são, e eu acho que faltou um pouco aí de coragem para desafiar os fãs, porque ia ser um desafio. Você botar, sei lá, personagens como o Johnny Cage vilão, seria algo que iria incomodar muita base dos fãs, e também, sinceramente, não faria sentido com a história que eles escolheram contar, que é o Liu Kang criando a nova era e tal. Mas eu curti pra caramba a história, achei que é muito legal, só que eu acho que também, de novo, a NetherRealm está muito confortável na situação que eles estão. Muito confortável, porque a história é basicamente o mesmo tempo, a mesma duração da história dos outros jogos que a gente vê. Teve Mortal Kombat vs DC, Mortal Kombat 9, 10, 11 e 1. São 5 jogos seguidos que a história é a mesma estrutura, exatamente a mesma estrutura. Você entra lá, tem uma cutscene foda, uma luta. Cutscene foda, uma luta. Cutscene foda, uma luta. E assim vai, e é só isso. Então eu acho que tá na hora deles evoluírem mais uma vez, né, o modo história deles, que foi revolucionário, ainda é, na verdade, incrível, né, o jeito que eles contam a história no jogo de luta, mas tá na hora de levar para outro patamar, na minha opinião. Mas, de qualquer jeito, eu gostei da história. De novo, não gostei do fato de não ter chefão, isso eu já reclamei, mas, independente disso, é uma história maneira, me divertiu, isso que é importante, né, a gente tem que pensar. A conclusão dela pode ser controversa, e as coisas que acontecem no final também.
mas me divertiu, me entreteve e eu gostei, eu aproveitei todo o caminho. Apesar de discordar de algumas decisões que foram tomadas nessa história, e na verdade, o que eu tenho mais a reclamar dessa história, na verdade, nem é a conclusão e tal, mas é que no final, ficou sem explicar muitos personagens, o que aconteceu com eles. Eu fiquei na dúvida do que aconteceu com vários personagens, queria saber o que aconteceu com eles. E isso não foi mostrado, infelizmente, e a gente só vai saber agora, daqui a uns 4 anos, provavelmente, quando sair Mortal Kombat 2, sei lá. Galera, só pra deixar claro uma coisa, não mostra o que aconteceu com vários personagens na história. Se você zera a torre, o arcade, mostra o que acontece com alguns personagens depois, tá? Uma historinha pequenininha que aparentemente é canônica. Então a torre, o arcade, os finais do arcade são canônicos, certo? Pelo menos é isso que a gente está interpretando. Mas mesmo assim, gostaria de ter visto esse tipo de coisa dentro do modo história. E mesmo assim também, muitas coisas que são faladas no arcade, quando você zera na torre, nos esclarecem muita coisa também, dependendo do personagem. Então eu achei que faltou um pouco mais de esclarecimento sobre o que aconteceu com todo mundo, mesmo depois de zerar as torres. Você só precisa fazer o seu melhor. O resto é só o resto.